E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos dar um foco especial ao campo elétrico gerado por uma esfera condutora. Continuando o nosso vídeo anterior, considere a figura. Imagine uma esfera condutora maciça, de raio Rzão, carregada negativamente. Nós já sabemos, por conta do vídeo anterior, que a magnitude do campo elétrico interno vale zero, devido à situação de equilíbrio eletrostático, e nós sabemos também que a intensidade do campo elétrico tangente à superfície da esfera condutora vale zero também em qualquer ponto dela. Nós vimos que as linhas de campo elétrico ou linhas de força são linhas radiais, neste caso, normais à superfície e no ponto considerado. Neste caso, como a esfera é negativa, as linhas são radiais e de aproximação. Então, por exemplo, aqui eu posso ilustrar uma das linhas de força do campo elétrico gerado por essa esfera condutora eletrizada. Observe aqui, por exemplo, algumas dessas linhas de força ou linhas de campo elétrico. Muito bem. Bom, vamos fazer uma análise gráfica. No eixo vertical, eu vou medir a magnitude do campo elétrico, o seu valor é sempre calculado em módulo, em função da distância R em metros. R vai ser a distância do ponto considerado ao centro da esfera. Como nós sabemos que o campo interno vale zero, a magnitude dele é nula, então, saindo da origem do nosso sistema de coordenadas e chegando na superfície do lado interno da esfera, nós temos aí magnitude nula para o campo. Muito bem. Então, só replicando aqui o resultado anterior. E vimos que para pontos externos à esfera condutora, o campo elétrico é o campo gerado por uma carga elétrica pontiforme, onde esta carga Q vai estar toda concentrada no centro da esfera condutora. Vamos supor que a carga dela vale Qzão. Então, para pontos externos, o campo elétrico gerado pela esfera condutora eletrizada é o campo de uma carga pontiforme. Então, 1 sobre 4πε0 vezes Q dividido por Rzinho ao quadrado. Onde Rzinho, reforço, é a distância do ponto considerado em questão ao centro da esfera. Então vamos imaginar aqui, ó, um ponto P no espaço. O vetor campo elétrico neste ponto P está orientado desta forma, pois as cargas elétricas da esfera são negativas. Muito bem. E Rzinho é a distância do ponto P até o centro da esfera. Então vamos colocar aqui Rzinho para a medida da distância. E nós sabemos que na superfície externa da esfera, que está diretamente em contato com o ar atmosférico, a magnitude do campo é 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre Rzão ao quadrado, onde Rzão é o raio da esfera. Portanto, o restante do gráfico fica da seguinte forma. Eu vou partir de um ponto, de um valor dado por 1 sobre 4πε0, Qzão sobre Rzão ao quadrado, como deduzimos no vídeo anterior, e a partir daí o campo cai com a distância R. Aqui então nós temos o campo externo em questão. Perceba que se a distância Rzinho dobra, o campo fica dividido por 4. Se o Rzinho triplica, o campo fica dividido por 9. E por isso o comportamento em questão. Este gráfico, ele vale para uma esfera condutora carregada negativamente ou positivamente. Tanto faz, pois o campo elétrico é sempre calculado em módulo. Por isso que o gráfico tem o mesmo comportamento. Observe mais uma vez a figura em questão. Estes resultados
são válidos para uma esfera condutora maciça ou oca. Então, eu comecei mencionando que a nossa esfera condutora é maciça, mas ela pode ser oca também, que os resultados são exatamente os mesmos. Muito bem. Vamos agora exemplificar. Vamos utilizar toda a teoria abordada para resolver um exemplo. Só que agora, com uma leve modificação, né? Eu vou construir aqui uma esfera condutora oca. Ela possui uma cavidade no seu interior, uma cavidade esférica. Aqui nós temos o centro C da cavidade e da esfera em questão, oca. Vamos inserir nesse exemplo uma carga elétrica na cavidade e vamos ver qual é a repercussão disso no material condutor, já sabendo de alguns resultados. Então vamos lá, vamos colocar, por exemplo, não necessariamente no centro da esfera, uma carga positiva mais Qzinho. Vamos admitir que mais Qzinho seja igual a 3 microcoulombs, por exemplo, uma carga positiva. Bom, o que acontece a partir de agora, né? Bom, se a carga Qzinho é positiva, ela vai atrair elétrons para a superfície interna aqui em questão, dessa nossa cavidade. Portanto, eu vou observar uma concentração de cargas negativas nessa superfície do lado interno. E como a carga mais Qzinho não está centrada, ela não está no centro da nossa esfera condutora oca, eu vou observar maior concentração de cargas negativas na região que está mais próxima de mais Qzinho. Então o campo elétrico ele vai adquirir um comportamento aproximadamente igual a este aqui, ó. As linhas de campo elétrico possuem esse aspecto na cavidade. As linhas são de afastamento para a carga positiva e de aproximação para a carga negativa em questão. Então, aqui nós temos então o aspecto dessas linhas de campo elétrico. Muito bem. O valor da carga elétrica induzida nessa superfície interna tem o mesmo valor, porém sinal trocado. Então vamos chamar essa carga de carga Q'. Ela vale menos 3 microcoulombs. Como é que nós podemos mostrar isso? Como é que nós podemos comprovar esse resultado? Ora, no interior do material condutor, em equilíbrio eletrostático, o campo interno vale zero. Logo, se eu admitir a existência de uma superfície gaussiana fechada S1, ó, observe que a nossa superfície gaussiana fechada S1 está no interior do material condutor, onde o campo é zero. Vamos aplicar a lei de Gauss à superfície S1. A integral dupla sobre a superfície S1 do vetor campo elétrico 1 escalar n ds tem que ser igual à carga envolvida por ela dividida por ε0. Ora, se o campo interno ao material condutor é nulo, este campo é zero, consequentemente o fluxo se anula. Se o fluxo se anula, é porque a carga envolvida é zero. Zero dividido por ε0 me dá um fluxo nulo. Para que a carga envolvida seja zero, se Qzinho vale mais 3 microcoulombs, a carga induzida na superfície interna tem que ser menos 3 microcoulombs. Por isso, Q' valendo aí menos 3. Justamente porque a carga envolvida dá zero. Como é que fica agora a carga elétrica na superfície externa da nossa esfera oca? Bom, se esses elétrons foram atraídos para a superfície interna, a falta de elétrons vai deixar a superfície externa carregada positivamente. Só que essas cargas positivas vão se distribuir de maneira uniforme. Então vamos colocar aqui a representação de uma distribuição
uniforme de cargas positivas. Lembre-se que esse é um esboço qualitativo. Bom, por que as cargas elétricas na superfície externa se distribuem de maneira uniforme? Justamente porque o campo elétrico interno no material condutor vale zero. Não há vínculo entre as cargas externas e as cargas na região interna da nossa figura em questão. Como o campo elétrico é nulo, não há essa conexão de distribuição de cargas elétricas. Então, elas vão se distribuir de maneira uniforme. E com que valor? Justamente com o mesmo valor em módulo. Se uma carga negativa de 3 microcoulombs migrou para a superfície interna, essa falta de cargas elétricas negativas deixa a superfície externa, vamos colocar aqui, com uma carga Q duas linhas de mais 3 microcoulombs. Repare que o fato da carga mais Qzinho estar no interior da cavidade acaba repercutindo neste mesmo valor de carga distribuído uniformemente na superfície externa da nossa esfera condutora oca. Muito bem, observe a figura em questão. Este resultado vale para a carga mais Qzinho posicionada no centro ou não. Muito bem. Agora, vamos imaginar uma superfície gaussiana fechada S2. Então, imagine aqui uma superfície gaussiana fechada S2 que envolve todo o corpo em questão. Eu não vou terminá-la aqui pela falta de espaço, mas está aqui a nossa superfície gaussiana fechada S2 e ela possui em relação ao centro da esfera, que eu chamei aqui de Czinho, da nossa esfera oca, uma distância que eu vou chamar de Rzinho, para obedecer à convenção anterior. Se nós aplicarmos a lei de Gauss para a superfície S2, nós vamos obter o seguinte resultado. Integral dupla sobre S2 do produto escalar do vetor E2 por correspondência, versor NDS. Isso é igual à carga envolvida dividido por ε0. Observe o seguinte. Como a distribuição de cargas positivas na superfície externa da esfera condutora oca é uniforme, nós já sabemos que o campo elétrico é radial e de afastamento, normal à superfície, ao ponto da superfície em questão. Logo, em todos os pontos de S2, o vetor campo elétrico, por ter dependência radial, vai ser constante e vai ser normal à superfície no ponto considerado. Ele vai possuir em todos os pontos a mesma direção e sentido do versor N associado. Vamos chamar aqui de E2, por correspondência. E como a distribuição de cargas elétricas na superfície externa é uma distribuição uniforme, a lei de Gauss vai trazer novamente que o campo externo é o campo elétrico devido a uma carga elétrica pontiforme, cujo valor da carga é Q duas linhas, colocada no centro C da nossa esfera condutora oca. Vamos verificar isso. Se em todos os pontos essa figura se repete, esse produto escalar vai dar a magnitude de E2, que é o E2, vezes o módulo do versor N, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau, que é 1. Então, continuando aqui, se isso aqui nos dá a magnitude do campo E2 e ele permanece constante, ele sai da integração, E2. A integral dupla sobre a superfície S2 de ds vai ser 4π vezes Rzinho ao quadrado, é a área dela, 4π Rzinho ao quadrado. Este resultado é a integral dupla de ds ao longo de S2. Isso é igual à carga envolvida. Se você fizer a somatória, você vai chegar em Q duas linhas, porque a carga envolvida é Qzinho, Q' e Q duas linhas. Essa soma dá zero, resta Q duas linhas.
dividida por ε0. Mais uma vez obtemos o resultado do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, onde a carga está toda concentrada no centro C. Muito bem, então o campo ficou 1 sobre 4π ε0 vezes o valor da carga, que duas linhas, dividido por R elevado ao quadrado. Lembre-se que nós estamos calculando a magnitude do campo. Essa carga está em módulo. Observe o efeito de colocar uma carga elétrica pontiforme no interior da cavidade. Muito bem. E com isso, eu encerro a nossa discussão do campo elétrico gerado por uma esfera condutora. Até a próxima.